Então, Sérgio, começa explicando aqui pra gente, a gente estava com a relação, né? O Thomas está relacionado? Tá, o Thomas está relacionado, é que houve um erro na digitação, e aí por isso que não apareceu o nome dele. Como ele ficou fora do jogo anterior, aí foi botar os relacionados do jogo anterior, e aí acabou não aparecendo o nome dele, foi isso que aconteceu. Mas já corrigimos já. Você pensa em usar ele de início? A gente treinou as duas opções, né? E aí amanhã a gente define. Sérgio, a questão do Caio César, muita gente pergunta, né? O Caio César, o atacante, o garoto, você pediu para ele fazer um trabalho específico, foi isso? Foi um pedido seu ou não houve esse pedido seu, Sérgio? Não, o Caio, que eu saiba, ele teve algum problema e tá machucado. Por isso que ele tá fora dos treinamentos, mas não teve trabalho específico nenhum. Sérgio, você fala muito da questão da continuidade, né? Sábado, o time passou muito perto do que você fala da questão do equilíbrio, e o Rafael Costa citou uma coisa que é importantíssima. O equilíbrio é a paciência, porque saiu atrás, virou o jogo, tomou um empate, mas conseguiu ainda fazer o terceiro gol. Então, equilíbrio, tranquilidade são as palavras que o Ceará vai precisar ter e usufruir dentro de campo para brigar ali no bolo da frente pelo acesso, Sérgio? Ah, com certeza, né? Nós vamos ter que estar bastante equilibrado, com muita tranquilidade, dinâmica e muita intensidade para você estar sempre brigando aí nesse pilotão da frente. E a continuidade é importante da manutenção dos atletas também, para que a gente ganhe esse entrosamento, que é o que a gente está querendo. Em relação a essa situação de Zé Mário ou Thomas Bastos, o que é que teu time ganha mais com um ou com o outro dentro de campo? São jogadores que trabalham no mesmo setor, né? Mas a gente percebe que tem características diferentes, né? O Thomas tem uma bola longa muito boa, né? O Zé já é um cara que conduz um pouco mais essa bola. Então são características diferentes, mas que a gente tem duas boas opções para poder começar a partida ou usá-la dentro do jogo. Então, até refazendo a pergunta que o Del fez em relação ao Caio César, é um jogador que você certamente utilizará nesse decorrer de Série B, é um jogador que agora com o seu novo esquema, com o Bill e Rafael Costa, hoje você não tem um centroavante no banco. Ele pode ser essa opção no banco de reservas para os jogos futuros? Pode, né? Eu digo que todos os atletas que fazem parte do elenco têm essa possibilidade, né? O Caio é um menino que vem trabalhando, que a gente vem cobrando bastante dele, tem potencial. A gente está cuidando da questão de peso do Caio, né? Que é um atleta que tem esse problema na questão de peso. Então a gente está tendo cuidado para que ele seja utilizado realmente numa boa condição para ser um atleta que venha contribuir a partir do momento que ele começar a entrar nos jogos. Sérgio, o Londrina vem a 5 jogos sem perder, se eu não me engano. E aí é um time que recente subiu agora, né? Veio do Campeonato Brasileiro da Série C. O que esperar desse Londrina amanhã contra o Ceará? É um time que está jogando junto há muito tempo, né? Mudou-se muito pouco, o treinador está lá há muito tempo também. Tem jogadores experientes, com alguns jogadores jovens, no caso do Germano, experiência, né? Tem um pessoal da frente que é rápido, tem um meia que é o Gava, que é muito bom jogador. É um adversário chato, tem proposta de jogo fora de casa, de jogar na frente. Nos jogos que nós vimos, não se defendeu tanto. Foi o time que jogou, o jogo de Joinville que nós vimos lá que empatou, o jogo saiu para o jogo, né? Então, amanhã pode ser um adversário diferente do que a gente está acostumado a ver aqui, que joga fechado, mas a gente, dentro daquilo que a gente tem de proposta, a gente entende que vai ser assim, da mesma maneira que os outros adversários, mas entendendo que há uma possibilidade de ser diferente. Sérgio, lá tem um jogador, no caso o Keyson, vem numa grande fase, igual o Felipe também vem fazendo gols todas as partidas. Um jogador que merece uma atenção um pouco a mais em relação a ser um atacante que marca gols? Sim, um atacante que a gente conhece bem, né? E hoje tá retornando aí pro futebol, tá tendo uma oportunidade. Sempre foi muito bom jogador e a gente tem que ter cuidado. Eu não digo só com ele, tem que ter para que essa bola não chegue a ele. E é isso que nós vamos procurar fazer. Para essa partida agora, a gente vai começar. Você falou antes da viagem da relação da situação de ser o setor inferior, da torcida jogando junto. Esse é um momento legal, o time agora emendou 2 sequências de vitórias, chamar o torcedor para essa partida contra a equipe do Londrina, jogar junto e pressionar o outro time adversário com busca da vitória? Eu volto a dizer, eu falei com o Danilo na coletiva e volto a dizer, né, que nós temos que fazer dentro do campo para poder chamar o torcedor. Então a gente tem que continuar fazendo para que o torcedor entenda que aquilo que nós estamos fazendo merece que tenha a presença dele no estádio. Esse discurso não é só seu. Acho que é seu que os jogadores estão retransmitindo para a gente. Foi isso que os jogadores falaram aqui. A gente tem que fazer o nosso para que
traga a torcida de volta. Exatamente, né? Toda essa resenha que a gente faz ali antes do treinamento é em cima disso, que a gente tem que continuar trabalhando, continuar fazendo a nossa parte dentro do campo, a resposta tem que ser de dentro para fora, para que aí o torcedor entenda, fala, esse time está competitivo, esse time está daquele jeito que a gente quer, então vamos lá, vamos nos unir para que fortaleça ainda mais essa equipe. Sérgio, semana passada você falou que contava com o Cizinho, que era um jogador interessante para esse decorrer de temporada. Hoje ele foi liberado para a equipe do CRB. Uma coisa que passou por você mudou de ideia ou foi um consenso geral em relação ao Foi um consenso. O Assis teve uma proposta, né, entendeu que era uma proposta interessante para ele, o contrato dele se encerra no final do ano, e aí ele pediu para que fosse liberado. Aí dentro do consenso entendemos que era melhor o atleta sair. Você está falando do Thomas ou do Eduardo, mas os dois podem jogar juntos, né? Eduardo também joga na lateral esquerda, isso é uma possibilidade? O Zé Mário. Aliás, Zé Mário, perdão. Sim, né, o Zé também trabalha nesse setor, mas o Zé trabalha se houver uma necessidade. O Zé gosta de jogar de meia, né? Então a gente tem que utilizar o atleta onde ele gosta para que ele possa render mais e cobrarmos para que ele renda. O Kila falou em relação a essa questão só da lateral esquerda, Danilo, que o Ceará está em busca no mercado. Tem algum nome que você repassou para ele? Algum jogador que o Ceará já está de olho que você acha que seria interessante para esse restante de Série B? A gente está buscando, né? Estamos aí buscando, sim. Né? Temos alguns nomes, e aí estamos analisando, estamos olhando a questão parte financeira, né? E a gente está tentando trazer esse atleta, vamos ver se as coisas caminham. Você tocou num ponto interessante, então você enxerga o Zé Mário mais como meia mesmo. O atleta mesmo gosta de jogar nessa função. É lógico, se em algum momento a gente precisar, ele vai contribuir, né? Mas a gente tem que botar onde o atleta se sente mais à vontade, onde ele possa render. Ô Sérgio, o interessante é que você armou o time com as peças dentro de casa, encontrou o Zé Mário que estava lá encostado, botou ele no meio campo ali e jogou muito bem pro sinal no último jogo. Sim, foi o Zé voltando, né? Voltando de uma lesão, se apresentou bem, mas isso é tudo o treinamento, né? Eu quero também até fazer uma menção aqui ao Rony, que vem trabalhando bem, vem treinando bem, entrou no jogo não pelo gol, mas pelo que ele fez dentro do jogo, ajudou a marcação, recompôs e foi agraciado pelo gol. Então é desta forma que a gente vem trabalhando, né? O Zé Mário ainda precisa um pouco mais, apesar de ter ido bem, precisa de um pouco mais, né? E o Rony foi muito bem quando entrou. E cada jogo que passa, com certeza, vai melhorar isso aí, Sérgio. Não, com certeza, né? A gente quer se tornar uma equipe competitiva, nós precisamos ser competitivos para a gente estar brigando por esse acesso, que nós estamos brigando aí com clubes que têm uma cota muito maior que a nossa, que tem poder financeiro muito maior que a nossa, que é no caso de Vasco e de Bahia, a gente, Goiás, e a gente quer entrar nesse bolinho aí. Então a gente tem que entrar de uma outra maneira, entrar brigando, sendo competitivo. Alguns dias você, no final de uma partida, você fez uma avaliação em relação à participação do Thalisson, né? De lá para cá, ele melhorou, ele tem te dado a resposta? Não, o Thalisson ainda precisa melhorar bastante. A gente sabe que ele tem potencial para melhorar bastante, né? E é isso que eu converso muito com ele dentro do trabalho, mas muita conversa. Eu digo a ele que ainda não viu o Thalisson que a gente conhece. Então ele precisa melhorar e ele tem consciência disso. As grandes equipes do Ceará, e você participou aqui, sempre tiveram uma sintonia entre torcida e equipe, né? Você falou que é o grupo que chama, mas tem um momento que a torcida chama, o grupo chama, quando eles já estão sintonizados, né? Você entende que é preciso, é necessário isso para os bons resultados, principalmente em casa? A sintonia ela é fundamental, né? Mas a gente sabe que ainda o torcedor está ainda ressabiado, mas está se aproximando, né? Pelo que a gente está fazendo, e a gente precisa fazer mais para que realmente a gente tenha uma sintonia entre ambos. Sérgio, eu vi que você falou da situação do Felipe pro Danilo lá no Maranhão. Eu queria que você falasse sobre essa crescente dele. É um jogador que começou, a torcida até meio que pegou no pé no início, mas é um jogador que se encontrou, vem marcando gols. Importante para ele e para você que ganhou uma nova opção em relação a marcar gols, né, Sérgio? Sim, o Felipe, além dos gols que ele está fazendo, a função que ele exerce dentro do campo de jogo. É um jogador que recompõe muito bem, é um jogador que pega essa bola e está levando essa bola à frente. E é bom que ele faça gol, que a gente não fica dependendo só dos atacantes, né, nessa questão. Né? Esse crescimento do Felipe, eu brigo muito com ele no bom sentido, para que ele entre na área, que ele chegue e chute essa bola a gol e tenha essa vontade de fazer gol. E ele está conseguindo, e isso é importante porque aí você vai crescendo e o atleta vai ganhando mais confiança ainda. A tendência é do Felipe fazer mais gols ainda. Você precisa que os outros também o façam, né? O Thomas era um cara que onde a gente viu, ele faz isso, né, Sérgio? Sim, o Thomas
Eu digo a ele que é o mesmo que o Felipe faz, é que assim, que são características diferentes, mas assim, a penetração, a entrada na infiltração na área, o Thomas tem que fazer. No jogo do Goiás, se o lateral, o volante não bota a bola para dentro, o Thomas era que estava ali para fazer o gol. Então isso está sendo cobrado, está sendo trabalhado, e a hora que ele fizer o gol, vai ganhando confiança, assim como o Felipe já ganhou essa confiança em termos de finalização. Agora, em relação à confiança, quem demonstrou que ganhou foi o Bill, né, o Sérgio? Sim, o Bill não tem nem por que falar, né? O Bill foi nosso atleta aqui em 2014, fez um ano muito bom conosco aqui, e vinha mesmo estando no banco agora, quando nós chegamos, ele continuou trabalhando, e a hora que entrou, só fez o que ele sabe fazer, né? Prende a bola, aperta a marcação, né? Tá sendo aí, tá ajudando bastante. É isso que a gente precisa, essa competição interna e que tenha a competitividade na hora do jogo. Ô, Sérgio, eu sei que na tua cabeça o time está definido. Muda muito em relação ao jogo do lado do Sampaio? Não muda muito, né? Não muda muito, até porque o time está encaixando, na minha opinião, está encaixando, e a gente precisa ser mais competitivo e precisa fazer a manutenção. Sérgio, em relação a essa partida, você tem o retorno do Thomas, mas foi repassado para você que o Thomas tem condições de jogar 90 minutos em alto nível? Você pode dar essa senha para a gente em relação à escalação? Não, o Thomas tá liberado, né? É isso que eu posso dizer. Então a gente vai esperar até amanhã para definir.